Oi, gente! Aqui no Geração Z, a gente mostra cases de muitos empreendedores que não deixaram a idade ser um fator e conquistaram o seu espaço desde muito cedo, seja na fotografia, no design, no entretenimento e tantos outros. E falando em espaço, hoje tem se tornado cada vez mais comum que esses empreendedores participem de grupos para trocarem experiências e justamente fortalecerem os seus empreendimentos. A gente te mostra agora alguns desses grupos. Se empreender já é uma tarefa difícil, abrir um negócio quando se é jovem pode ser ainda mais desafiador. Mas esse início de trajetória pode se tornar mais leve se o empreendedor não se sentir sozinho. Numa tentativa de superar esses obstáculos iniciais e promover uma maior conexão entre os empreendedores, é que foi criado o Núcleo Empresarial Acif Jovem. A missão principal do Núcleo Jovem é desenvolver e fortalecer jovens empresários. E eu acredito fielmente que é isso que o Núcleo fez e faz diariamente na nossa empresa, né, na Inove Nutrição. Nos desenvolve e nos fortalece, tanto como pessoas e, consequentemente, isso reflete nos nossos negócios. É um espaço onde a gente tem total liberdade para errar, para dizer que não sabe, e assim a gente aprende, né? Expondo as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos anseios e desafios enquanto jovens empreendedores. E nessa troca, se expondo, se colocando à disposição, se envolvendo no núcleo, a gente se desenvolve, consequentemente a gente desenvolve as nossas empresas, né? Não tem como a gente se colocar a nossa mente, nosso coração no desenvolvimento aí. Não tem como não crescer, não tem como não aprender. O núcleo visa fortalecer o empreendedorismo jovens, né? Formar liderança, ajudar quem está começando a empreender a se fortalecer, ter mais oportunidade no mercado e gerar um diferencial competitivo. Na entidade a gente tem bastante força, né? Nós somos muito apoiados, né? Então, ter pessoas que já passaram pelo que a gente está passando para nos apoiar ajuda muito, né? Nos traz confiança, além de trazer uma bagagem, um histórico do que eles já fizeram para a gente ganhar atalhos, digamos assim, né? Desde o começo que eu estive participando, eu encontrei muito um ambiente seguro tanto para errar quanto para conhecer novas pessoas, novos empreendedores, mudar um pouco também o círculo de amizades, de contatos, que fez eu expandir um pouco mais a minha visão do empreendedorismo e conseguir criar coragem para empreender. Então ali eu me cerquei de pessoas que conseguiam me assessorar na parte jurídica ou contábil, de impostos, enfim. E aí as dúvidas que eu tinha foram se sanando e eu consegui ter coragem para empreender. São dores e desafios mais semelhantes, principalmente quando são jovens com empresas jovens. É muito comum a gente ter pessoas ali que não são tão jovens, mas têm empresas jovens. Então tem alguns desafios similares, mas quando são jovens com empresas jovens, se conecta muito mais. Então a gente percebe que tem muita relevância ter isso e na própria entidade também a gente consegue ter bastante representatividade. Então o nosso núcleo tem uma cadeira na diretoria da CIF, por exemplo, então a gente consegue participar dos debates, das pautas. Dentre os benefícios de participar do Acif Jovem, pode-se destacar o networking para a troca de experiências e a formação de parcerias, a capacitação contínua e a representatividade, pois a entidade pode defender os interesses dos empresários locais. Hoje eu tenho vários prestadores de serviço para a minha empresa que eu contratei pelo núcleo, meu marketing, meu BPO, e também já contratei consultorias e também já fechei negócios, né? Já vendi o meu trabalho para vários nucleados, né? Inclusive eu acabei de apresentar uma marca hoje para um nucleado nosso, né? Que foi uma conexão que eu conectei aqui dentro do núcleo. Parcerias sempre, né? Não necessariamente, o associativismo dentro da a gente entende isso, né? Que não necessariamente é você fechar um negócio com um parceiro do núcleo, né? Mas é todo o desenvolvimento e o crescimento que você gera e às vezes, talvez não agora, não é esse o momento, mas mais para frente sim, ou as conexões que a gente faz, ou clientes que a gente fecha através dos nossos parceiros de núcleo. Uma das principais iniciativas do Acif Jovem é o projeto Mentoria, uma ação que une a expertise dos mais experientes à vontade de aprender dos interessados em alavancar seus negócios. A gente tem um projeto que chama Projeto Mentoria. Ela funciona assim, a gente primeiro seleciona voluntários, empreendedores que têm anos de sucesso, uma trajetória longa já e pode compartilhar muito conhecimento. Esses voluntários a gente conecta com os nossos empreendedores, né, com os nossos nucleados que estão começando e são com uma dor específica. Então eu entendo um nucleado que tem uma dor específica com um mentor que a expertise dele é essa dor do mentorado e a gente se conecta e eles fazem mentorias de forma totalmente gratuita e voluntária para alavancar os negócios de quem está começando.
Outro projeto desenvolvido pelo Núcleo é o Case 360. A gente tem um bem interessante também que chama Case 360. Como nós somos um núcleo multissetorial, temos especialistas de diversas áreas. Então a gente elege um nucleado para falar sobre a sua empresa, suas dificuldades, e todos nós do núcleo naquele dia discutimos possíveis soluções para trazer para a empresa dele, né? Ajudando a inovar, levar soluções para o seu negócio, além de capacitações o tempo todo. A gente tem projetos de network, rodada de negócios, enfim, diversas ações. Apesar da vontade de empreender, faltava coragem a Luíde para enfrentar os trâmites e abrir uma empresa. Foi no Núcleo Acif Jovem que encontrou o apoio necessário para superar seus medos. Ali dentro eu encontrei um ambiente muito seguro para eu expor minhas ideias, para errar, para compartilhar com colegas também, e também para me assessorar naquilo que eu tinha dúvida e medo. E aí esse abismo entre ter uma ideia e colocar ela em prática foi se diminuindo até o momento que eu comecei de fato a empreender ali dentro. Tinha medo de não dar conta também das coisas, como é que eu vou vender, como é que eu vou lidar com o funcionário, como é que eu vou fazer tudo isso. Mas na verdade esses medos eles vão se dissipando conforme tem pessoas ao teu redor com a mesma experiência ou mais experiência que te repassam as suas experiências, e a gente vê que não é tão difícil, tão desafiador assim. Por terem dúvidas e desafios semelhantes, os jovens empreendedores participantes do núcleo se reúnem a cada 15 dias para discutir as tendências de mercado e planejar a implementação de projetos e ações. A CDL Florianópolis é formada por uma rede ativa e colaborativa de núcleos que representam diferentes setores e regiões da cidade. Cada núcleo possui suas características e focos específicos, mas todos promovem networking e desenvolvimento aos associados. A gente traz dentro da CDL as possibilidades de capacitação, de treinamento, de aprimoramento. Eu costumo dizer que o empresário tem que ser incansável em aprender, porque sempre tem coisas novas, sempre precisa inovar. Então o CDL ele consegue alcançar nesse sentido, além, claro, de toda a estrutura que oferece e os serviços que facilitam, né, o desenvolvimento do negócio e do empreendedor também, né, do próprio empresário. Os núcleos de atendimento da CDL são especializados em setores específicos do mercado para melhor atender às necessidades dos associados. O Núcleo Jovem engloba tanto os jovens empreendedores quanto as jovens empresas, trazendo um apoio especializado para quem está no início da sua caminhada empreendedora. O jovem ele traz a inovação, a renovação da juventude, a energia da juventude para o negócio e para o próprio empreendedor. Então, a gente tem atividades de capacitação, de network. O próprio núcleo ele te dá a oportunidade de fazer o seu pitch de negócio, né, de falar sobre aquilo que você faz. Então é a hora que você sai da vestimenta do empresário e vem para a vestimenta do aprendiz. Né? E quando você se coloca nesse lugar, você abre as suas possibilidades e abre a sua mente, né? Para entender o negócio do outro, para entender que as dores são comuns, né? Dentro do empreendedorismo e que a gente precisa manter a persistência, prestar atenção no nosso planejamento, ter uma decisão bem acirrada, porque oscila muito, né? Oscila o negócio, oscila a economia, oscila a política, mas tudo isso são coisas que vêm de fora, né? Eu costumo dizer que de dentro para fora, então é do nosso negócio, é do coração do empresário que faz com que o sucesso chegue. E a CDL é um grande braço que dá esse apoio. Para o Vitor, coordenador financeiro do Núcleo Jovem, a troca promovida pela CDL ajuda no crescimento não apenas dos associados, mas de todos os envolvidos com a instituição. É uma grande escola, né? Porque a gente, igual como num estágio, igual como num primeiro trabalho, né? A gente está sempre aprendendo, ainda mais em uma instituição como a CDL, onde a gente tem que prestar contas constantemente, né? E nós não estamos trabalhando com o nosso dinheiro, né? Nós não vamos definir sozinho qual que vai ser o caminho que a gente vai tomar, então a gente sempre tem que utilizar da decisão coletiva. Além da capacitação, para o Vitor, os principais pontos positivos do associativismo são a força do coletivo e a criação de comunidade. A gente tem uma facilidade maior de conduzir, né, o dia a dia das empresas, né, dos nossos negócios, sem que a gente sofra sozinho, né, qualquer decisão que a gente vá tomar. Então, a gente, utilizando-se muito do exemplo do outro, aquilo que já deu certo ou aquilo que já deu errado, a gente consegue
alcançar resultados maiores e melhores, né? Assim como o setor financeiro, a principal preocupação do marketing é criar um ambiente saudável de crescimento e aprendizado para os jovens empreendedores. O suporte e a visibilidade promovidos por grupos como a CDL trazem o desenvolvimento em cadeia de todos os envolvidos em cada etapa do processo, fortalecendo o senso de comunidade entre os empreendedores. Eu acredito que o ambiente sempre vence. Então, quando a gente tem um ambiente como a CDL, que tem pessoas prósperas, pessoas que estão te empurrando para cima, é um facilitador para a vida do empresário. Porque às vezes a gente fica muito sozinho, fica perdido, não tem rede de apoio e muitas vezes nem tem o conhecimento. Porque eu sou publicitária de formação. Então, eu saí da faculdade publicitária, não saí empresária e eu abri uma empresa de publicidade. Os meus clientes precisam de publicidade, mas é muito mais do que isso. Não adianta a gente ter um marketing efetivo e a gente não saber o que fazer com ele. Então, a CDL é isso. A gente se capacita, a gente troca ideias e, claro, esse empurrão que a gente precisa. Eu digo que todo mentor precisa de um mentor, então a gente está num grupo de mentorados, se mentorando, é um facilitador no dia a dia. Já aqui na Enfo, no Núcleo de Jovens Empreendedores de São José, a metodologia usada é a do programa Empreender do Sebrae e o objetivo é criar um ambiente saudável para que jovens empresas se desenvolvam e aproveitem melhores oportunidades. No nosso núcleo, que é o Núcleo Jovem, que é um núcleo multissetorial, ele encontra pessoas com problemas parecidos, mesmo em outros negócios, então com visões diferentes. A gente costuma dizer e brinca que é um ambiente seguro para errar, né? Mas também não precisamos errar o tempo todo, podemos aprender com erros dos colegas, né? dos outros empresários que estão ali. São mais de 150 empresas que estão ali justamente para ter uma troca e para que a gente possa crescer junto. O ambiente da Enfo é tão fértil e acolhedor que a própria Daniele, coordenadora do Grupo Jovem, se sentiu empoderada a empreender. Comecei aqui há 5 anos como CLT, fui perdendo o medo de empreender, porque vi exemplos de colegas e o que eu tinha aqui dentro. Passei para o MEI e agora estou no Simples, vejo a empresa crescendo e talvez tenha feito ela crescer da forma correta porque estava bem amparada pelo associativismo. Né? Tinha um conhecimento maior, fui preparada aqui dentro, tanto pelos colegas quanto pelos palestrantes que nós trouxemos, pelas próprias pessoas que trabalham aqui da Enfo CDL que orientam em muitos assuntos, né? Desde um plano de saúde, desde algo que a gente precise para o nosso colaborador. Então a gente não está sozinho. Né? O associativismo é isso, a gente está num grande grupo para crescermos juntos, somos mais fortes juntos e talvez, de certa forma, cuidar um do outro. Para as sócias advogadas Isabela e Isadora, o Grupo Jovem veio totalmente ao encontro da visão de negócios da dupla. Quando a gente tem uma pessoa com os mesmos propósitos, valores e o mesmo sonho e objetivo final de crescer junto, agrega muito no nosso negócio. Então, 2 anos após, a gente teve a nossa primeira reunião de alinhamento, a nossa primeira conversa para entender realmente qual que era o objetivo profissional de cada uma, para então, em 2023, estar iniciando a sociedade. Com muita sorte, as duas estavam no mesmo momento buscando se conectar, ter um apoio, e a sociedade ela é isso, é a gente somar 2 forças e talentos diferentes e criar um negócio. Já na trajetória da Fernanda, a Enfo foi o grande diferencial para fazer a empresa de gestão financeira decolar. Eu comecei na minha carreira profissional depois que eu me formei em contabilidade e eu entrei no mercado de trabalho como CLT, trabalhei muitos anos, durante 8 anos em escritório de contabilidade e ali eu passei a enxergar a dor dos clientes que eu atendia. Eu queria ter mais proximidade daquele cliente que eu atendia, não só naquela parte contábil, mas também estar dentro da empresa e ajudar ele na gestão financeira do negócio dele. Foi ali que eu vi essa oportunidade de sair do CLT e empreender na área de gestão financeira. Porém, empreender nem sempre é fácil, né? E quando você empreende sozinha, é ainda mais difícil. E eu sentia a falta de ter pessoas ao meu redor que estivessem passando pelo mesmo momento que eu. Aquelas pessoas que estivessem passando pelo momento do empreendedorismo, para a gente poder fazer aquelas trocas das dores, dos desafios, poder se apoiar, se ajudar. E foi onde eu comecei a buscar por esses grupos de apoio, esses grupos de empreendedorismo e encontrei esse núcleo de jovens empreendedores aqui da região. A jornada da Ana Paula foi pautada por diversas reviravoltas e mudanças de área até que ela se encontrou no empreendedorismo.
É um grupo que eu digo que me acolheu muito bem e que transformou minha visão. E justamente sempre me faz pensar em buscar mais conhecimento, para a gente solidar o nosso conhecimento e transbordar em outras pessoas. Então, essa parte do associativismo é muito, muito importante para todos. Eu recomendo para todo mundo. Tem que estar em um ambiente assim, para a gente olhar diferente, criar nova visão para os nossos negócios e também para se desenvolver. O mergulho no universo empreendedor influenciou a Aline e o marido a procurarem outras pessoas que estivessem passando pela mesma jornada e pudessem dividir suas experiências, dores e sucessos. Eu e ele sentíamos a necessidade de novas amizades, principalmente, um novo grupo de pessoas que pensassem da mesma forma, que queiram crescer na empresa e tudo mais. E aí foi onde nós começamos a buscar. E aí encontramos aqui a InfoCDL de São José, né? Conhecendo a InfoCDL, nos apresentaram o Núcleo Jovem. E a gente se encantou, aqui é nossa segunda casa, a gente gosta muito, né? Viemos em busca, assim, de novas amizades, consequentemente, a gente aprende muito com eles, né? Não só nas palestras, mas conversando, ele fazendo networking, conversando, e fechar negócios é a consequência, né? O crescimento da empresa aconteceu de dentro para fora, com a mudança de mentalidade da Aline através dos conhecimentos que ela absorveu nos encontros do grupo jovem. Foi vindo muito gradativo, assim, a gente observava muitas palestras do que as pessoas faziam. Isso a gente ainda não faz, a gente precisa começar a fazer, né? Tivemos uma roda de hot suite ali, onde a nossa empresa foi escolhida para a gente participar, ser avaliada, né, ali. E recebemos várias dicas de colegas e ali a gente começou a botar em prática. Então, assim, a gente começou a criar muito novos documentos, coisas que a gente já tinha ideias, mas aquela coisa que não saía do papel. E aí a gente começou, não, realmente a gente precisa começar a botar na prática mesmo. Então, desde parte de conhecimento mesmo, como parte de estruturação. A gente começou, desde quando a gente entrou no núcleo, muita coisa a gente ouvia, mas não dava tanta importância. E aqui a gente percebeu que aquilo ali de fato iria fazer a diferença. Então a gente começou a botar muita coisa na prática mesmo e que na parte financeira a gente viu um resultado muito significativo, porque entra desde a parte de captação de cliente, de como colocar a empresa, né, como ter a postura, como divulgar e tudo mais, assim. Então, desde parte tanto pessoal como profissional, o nosso crescimento foi muito significativo. A troca com o grupo ajudou a Beatriz a estruturar o seu negócio e a amadurecer o seu posicionamento no mercado. Isso muito por conta de... Fiz mentoria com parceiros do grupo, mentoria de comunicação, fiz cursos com parceiros do grupo, me aproximei de pessoas que são focadas em vendas que puderam me apoiar. Então, tudo isso, todas essas trocas fizeram o meu posicionamento ser diferente para que eu pudesse também transmitir isso. Mesmo que isso já estivesse dentro de mim, eu não conseguia transmitir. Então, acho que essa foi a principal virada de chave que fez assim, e que não só eu percebo, como as pessoas falam para mim, aí a gente percebe mais ainda. Nossa, realmente mudou mesmo. Muito legal essa troca, né? E não é só aqui na capital que tem esses grupos, não. Tem em todo o estado. E o Sebrae participa desse movimento e incentiva que os jovens possam participar também, cada vez mais cedo, obviamente. A gente conversa agora com a Adria Maiara da Silva, que é consultora do Sebrae Santa Catarina, lá no alto do Vale do Itajaí. Oi, Adria, seja bem-vinda ao programa. Que bom que você está aqui para explicar um pouco mais para a gente sobre associativismo, né, com o pessoal empreendedor da Geração Z. Você pode me falar um pouco sobre como o Sebrae auxilia essas pessoas? Claro, Léo. Olá, pessoal. Estou aqui, então, como consultora, para falar um pouquinho sobre o programa Empreender. O programa Empreender ele é um programa desenvolvido pela FACISC em conjunto com o Sebrae. E aí, esse programa Empreender ele é uma metodologia desenvolvida para núcleos. E esses núcleos, eles têm todas as associações empresariais que fazem parte da FACISC, né? E esses núcleos, eles são, na sua maioria, para empresários e empreendedores, para que eles possam se desenvolver, tanto pessoal como profissionalmente. Então, esses núcleos, eles podem ser multissetoriais, como os núcleos de jovens, que hoje a gente tem uma abrangência muito grande dentro de Santa Catarina, com os núcleos de jovens, mas também temos o núcleo da mulher, temos vários outros núcleos diferentes, como bem temáticos, como núcleos de arquitetos, núcleos de
texto bem segmentado para aquelas áreas, para fomentar aquela área dentro daquela região, né? E o núcleo de jovens, ele é um núcleo que é multissetorial e tem diversos setores ali dentro que se conversam para se desenvolver. A gente ainda fala que esse núcleo de jovens empreendedores não são só jovens, mas também aqueles que estão aprendendo a empreender, né? Que estão começando a empreender, pode ser até mesmo aqueles mais velhos. Mas os jovens, eles têm uma participação muito grande e os núcleos, eles têm essa participação muito maior dentro do Estado por termos um conselho estadual. E esse conselho, ele se reúne periodicamente durante o ano para fazer essas trocas. Então, eles têm uma estrutura um pouco mais consolidada, como o projeto de geração empreendedora, que eles trabalham e tentam fomentar o empreendedorismo e o associativismo para os jovens do segundo ano do ensino médio. E tudo isso, né, só é possível por conta dos núcleos. E esses núcleos são possíveis só por conta do SEBRAE e da Facisa. Muito legal saber disso, porque a gente para pensar assim também, pensando em grupos de jovens empreendedores, o quanto as pessoas precisam desse apoio, precisam, né, ter pessoas que dividem a mesma experiência, talvez, dentro do empreendedorismo, que muitas vezes a gente já teve vários convidados aqui no programa que falam que é um caminho solitário, mas não precisa ser, né? Então, o que você acha? É importante ter esse trabalho em equipe, ter pessoas em quem se apoiar? O que você me diz sobre isso? Não, com certeza. É um momento, é importante esse momento de troca, porque a gente se reúne e às vezes a mesma dor que eu tenho na minha empresa, que eu estou ali crescendo, né, aos poucos, estruturando ainda aquela empresa, pode ser a mesma dor do meu colega que está ali junto comigo dentro daquele núcleo, né? E ali a gente pode trocar ideias ou até se juntar para conseguir uma capacitação naquela área, por exemplo, seja em gestão financeira ou gestão de marketing. Esse é o lema do associativismo, né? Juntos fazemos muito mais. Então, quando a gente se reúne, troca ideia, a gente une forças, a gente chega mais longe. Além disso, o SEBRAE ele tem um projeto que a gente chama de PAN, que é o Programa de Aceleração de Núcleos, onde qualquer núcleo, não necessariamente só o dos jovens, mas qualquer outro núcleo que tenha dentro da associação, ela pode submeter um projeto para esse edital ali, né, que é o PAN, e ganhar subsídio, 50% de subsídio nesse projeto. Esses projetos, eles têm realmente para desenvolver o núcleo, seja criar novas lideranças, desenvolver as questões empresariais, né, as empresas dos nucleados ali. E então a gente pode fazer desde palestras, capacitações, visitas técnicas, missões. Pensando assim, se tiver algum empreendedor que está assistindo em casa e quer começar também, quer procurar esses grupos jovens para poder, né, ter essa sensação de pertencimento, de compartilhar experiências, como é que a gente acha vocês? Como é que a gente acha esses grupos? E também eu queria saber qual curso, qual projeto do SEBRAE você indica para essas pessoas, além do PAN que você mencionou. Olha, eu indico muito os núcleos, porque eu comecei nesse ambiente do associativismo como nucleada. Então, eu fui crescendo, me desenvolvendo, me colocando à prova e cada vez mais me sentindo mais preparadas para alçar outros compromissos, né? Então, hoje estou como consultora, trabalho com com vários segmentos diferentes, com várias pessoas. Então, hoje eu tenho uma rede de contatos muito grande. Mas para entrar em contato, basicamente você tem que encontrar uma associação empresarial na sua cidade, ver se existe, né, ali dentro da sua associação, da sua cidade, essa associação, e aí verificar com a ACI, se ela possui um núcleo de jovens. E aí eles vão te explicar como é que funciona, porque cada núcleo cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Se os encontros são semanais, são quinzenais, mensal, e que dia da semana que vai ser esses encontros. E aí eles se reúnem naquele dia ali que é estipulado para trocar ideias e comentar esse desenvolvimento. Então, ali é na associação que vai ter o melhor contato. E ali, normalmente, a associação já tem um contato mais aberto com o SEBRAE, e aí consegue te ajudar um pouco melhor
a ter acesso a todos esses recursos, né? Mas o programa Empreender, eu acho que é o melhor de todos os núcleos, porque a gente tem desde ali dentro do núcleo, a gente acaba se desenvolvendo, seja na nossa oratória, como na nossa liderança, né? Liderar projetos, se desenvolver nessa questão. Muito obrigada, Adria, pela sua participação aqui no programa. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo em casa tenha, né, pegado essa ideia, principalmente quem, infelizmente, não tem rede de apoio e gostaria de ter pessoas com quem compartilhar experiências empreendedoras. Busque o Sebrae, acesse o QR Code que está na tela, que vai ter muito mais informações a respeito. E muito obrigada novamente, desejo tudo de bom e que continuem com o sucesso de vocês. Amém, muito obrigada. E é isso, o Geração Z vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais!